Abram suas Bíblias, irmãos, comigo em Atos, e a nossa pregação nesta noite, dando início a esta série de pregações neste livro, será do verso 1 até o verso 5º, capítulo 1. Atos, capítulo 1, do verso 1 até o verso 5º. Esta será a porção da Escritura que será exposta nesta noite, e assim diz, irmãos, a palavra do nosso Deus. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Senhor, nosso bendito Deus, meu bendito Deus, Senhor Deus que fala através da palavra, quando pregada fielmente, rogo ao Senhor que o Senhor me conceda a graça neste momento para a pregação, exposição deste texto nesta noite, bem como graça para seguir em frente até o fim com essa série de pregações no livro de Atos. Ó Deus, ensina-nos mais da Tua palavra, do Teu Evangelho, mais de Cristo, do Teu reino, da Tua glória no avanço da Tua palavra, do Teu reino neste mundo, através, ó Deus, deste livro. Usa-me, ó Deus, com graça, usa-me com poder, no anúncio da Tua verdade. Ó Deus, que o Teu nome seja glorificado nisto e que o Teu povo possa ser cada dia mais, através da palavra, edificado em Ti. Faze isto, Senhor, é o que eu Te peço, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, contemplar o avanço da obra do nosso Senhor Jesus Cristo é sempre algo extraordinário. Ver como o Senhor, sendo um Deus, um Senhor gracioso, fazendo a sua obra no meio de vários povos distintos, e vendo o Senhor fazendo a sua obra, chamando homens e mulheres os mais distintos para Ele mesmo, e assim fazendo o seu reino avançar, é algo que é maravilhoso. Nós certamente nos alegramos quando contemplamos o avanço da verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo, estabelecendo assim cada vez mais o reino do nosso Deus. Isto certamente é algo que alegra o coração dos crentes e é algo que nós devemos ter o prazer de conhecer, entender e contemplar. Estas coisas acontecendo. E também o que é que faz com que isto aconteça? Como o Evangelho de Cristo pode avançar neste mundo? Como o verdadeiro cristianismo pode ser conhecido e estabelecido neste mundo? O que é necessário para que tal coisa aconteça? Irmãos, é grandemente necessário para que o reino de Deus seja cada vez mais expandido e a sua verdade estabelecida em todo o mundo, é necessário que nós experimentemos muito daquilo que nos é revelado no próprio livro de Atos. É sermos capacitados pelo próprio Deus para fazermos a sua obra neste mundo
como nós vemos avançando com muita beleza e graça no livro de Atos. É interessante nós olharmos para este texto e nós olharemos para o passado, irmãos, em como o Senhor Jesus Cristo fez a sua obra, entendendo que este mesmo Cristo, assunto aos céus, que fez obra extraordinária no passado, como nós veremos aqui, é o mesmo Senhor que continua fazendo a sua obra hoje através da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, nós voltaremos os nossos olhos para aquilo que o nosso irmão no passado escreveu, sendo ele um homem inspirado pelo próprio Espírito Santo de Deus, a então nos apresentar um relato fiel de tudo aquilo que Cristo fez e ensinou e continuou fazendo no meio da sua igreja. E eu espero, irmão, que você esteja grandemente interessado em contemplar a obra de Cristo aqui, neste livro. Nós olhamos para este relato, irmãos, e logo de início, neste prólogo do Evangelho de Atos, do livro de Atos, nós nos deparamos com a seguinte pergunta. Quando nós olhamos para o primeiro verso, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. E então você talvez se pergunte, este livro foi escrito e deve ter sido escrito por alguém, obviamente. Mas quem foi o homem que escreveu, por inspiração do próprio Espírito Santo de Deus, tudo aquilo que nós encontramos aqui? E então, irmãos, a Escritura nos mostra com provas internas e bem como externas que o autor deste livro foi o próprio Lucas. Lucas é reconhecido internamente, mas também externamente, através dos pais da igreja, ele é reconhecido como aquele que de fato escreveu Atos, mas não somente Atos, irmãos. Atos seria o segundo volume de um primeiro livro também escrito, ou melhor, de um primeiro volume de um livro escrito pelo próprio Lucas. O primeiro volume, então, seria o Evangelho de Lucas. E é interessante porque realmente há paralelos muito semelhantes. E ele mesmo vai dizer aqui nesse segundo volume, chamado Atos, ele vai dizer, relatando as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. E ele escreve logo no início, escrevi o primeiro livro. Então note, um que veio antes deste, eu escrevi. Quando nós olhamos, então, para o Evangelho de Lucas, nós veremos que realmente há certa similaridade e que a introdução feita no livro de Lucas, no primeiro capítulo, é uma introdução também a este segundo volume da sua obra que ele mesmo escreveu. Se você olhar para Lucas, capítulo 1, a Escritura vai nos dizer o seguinte: visto que muitos houve que empreenderam a narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então, notemos que há muita semelhança. Até mesmo aquele para quem ele escreve é a mesma pessoa. O nome deste homem é chamado Teófilo aqui. Mas então, por que razão, então, nós podemos sustentar e entender que realmente pode ter sido ou foi o próprio Lucas quem escreveu? Além, irmãos, de encontrarmos nestes textos, tanto em Lucas como em Atos, uma linguagem mais rebuscada, de um grego mais afiado, como só alguém com a cultura elevada poderia ter. E nós veremos que Lucas era realmente um médico, alguém que tinha uma formação superior à formação dos outros homens comuns, como Pedro.
Ainda que ele tenha escrito num grego koiné, há uma organização dos seus escritos e porções no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, mas também porções em Atos que marcam que este homem tinha uma cultura realmente muito elevada, semelhantemente ao próprio apóstolo Paulo, que não era um homem tão comum assim. Mas a Escritura, irmãos, realmente, quando nós olhamos para o próprio livro de Atos, nós veremos que alguém ali está inserido no livro de Atos e que, ao falar acerca dos acontecimentos no próprio livro, especialmente a partir do capítulo de número 16 de Atos, nós veremos ele sempre falando na primeira pessoa do plural. E é interessante, ele vai sempre estar envolvido, e ele está envolvido aqui com o ministério do próprio apóstolo Paulo. E ele vai então se apresentar repetidamente como nos ou nós. É então o plural na primeira pessoa. Você pode ver alguns exemplos disso acontecendo. Você pode olhar comigo, por exemplo, para o que diz Atos, capítulo de número 16, a partir do versículo 10. Atos, capítulo 16, a partir do versículo 10, a palavra nos diz assim: Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia no dia seguinte, a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Então você vai perceber o tempo inteiro sendo usado aqui a primeira pessoa do plural. Não somente aqui em Atos, capítulo 16, a partir do versículo 10 em diante, mas também você pode conferir depois Atos, capítulo 20, Atos, capítulo de número 21. Você pode olhar também Atos, capítulo 27. Frequentemente, sendo usado na primeira pessoa do plural, apresentando que esta pessoa que escreveu, ele estava envolvido ali, só que ele não usa o seu próprio nome. Ele não vai fazer isto. Semelhantemente aos outros evangelhos também, onde eles não vão falar dando o seu próprio nome. Ele vai fazer aqui a mesma coisa, Lucas, ao escrever o livro de Atos. Mas algo, irmãos, que também vai nos ajudar a realmente entender que este homem só poderia ser um companheiro de Paulo, que estava falando acerca dele, e ele mesmo escreveu este livro de Atos, porque o próprio apóstolo Paulo vai falar acerca dele. Quando você olha para as epístolas, agora veja comigo o que nos diz Colossenses capítulo 4, verso 14. A Escritura vai nos dizer o seguinte. Colossenses capítulo 4, verso 14. Diz assim a Escritura Sagrada: Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Então veja que Paulo vai nos dar uma informação acerca de Lucas, né? Ele era um médico e ele vai dizer o médico amado. Então era alguém que era conhecido pelo próprio apóstolo Paulo. Olhe também o que nos é dito em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11. Veja o que ele vai falar, que vai evidenciar que Lucas, de fato, era um companheiro de ministério, servindo junto a Paulo. Ele vai dizer assim, em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Então, veja que o apóstolo Paulo ele vai fazer uma referência muito direta a este Lucas, que é o médico amado e que ele estava junto a ele no seu ministério. Então, através, irmãos, dessas evidências, dessas porções da Escritura, da semelhança que há na introdução, tanto no Evangelho de Lucas, como no próprio prólogo em Atos, isto nos leva à conclusão que, de fato,
quem deve ter escrito tanto o Evangelho como Atos foi o próprio Lucas, o médico amado, um homem de um grau de instrução e capacidade intelectual muito elevada. Interessante, irmão, já pensando nisto, nós vemos que a maioria dos apóstolos do Senhor, eles são homens comuns. Como o Senhor Deus, ele levantou não somente homens comuns para servir a ele na sua obra e então para fazer conhecida a sua vontade, mas como ele também levantou um homem de posses, certamente, e um homem com um grau de instrução elevado. Lucas, irmãos, ele vai se revelar não somente como um médico, como nos é dito, e certamente era um médico capaz, mas ele vai se revelar para nós no Evangelho e também em Atos como alguém que possui uma capacidade de apresentar eventos históricos com a precisão impressionante. Tanto sobre a geografia dos lugares, como os eventos que acontecem narrados por ele de modo muito preciso, que até mesmo historiadores que não são crentes vão reconhecer que ele foi muito fiel aos eventos que aconteceram ali. Então Lucas provavelmente não era somente um médico, mas ele se revela como um grande historiador. Quando ele vai escrever esta narrativa histórica para nós no Novo Testamento, traçando a obra de Cristo, desde a sua concepção até a sua ascensão, e descrevendo em detalhes, especialmente quando se aproxima do próprio apóstolo Paulo, com quem ele caminhou, com muitos detalhes, eventos na vida daquele seu companheiro no serviço a Cristo. Mas é interessante, irmãos, nós vermos como foi que ele coletou tudo isto. Ele não coletou tais eventos através de uma manifestação extraordinária de Cristo diante dele. Ele não coletou tais informações através de um tipo de êxtase que ele experimentou na sua caminhada e então acabou escrevendo tudo aquilo que foi escrito para nós. Ele se dedicou a uma pesquisa, irmãos, muito séria. E ele procurou, então, fontes que pudessem passar para ele um relato claro acerca de tudo aquilo que Cristo fez, bem como acerca daquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo ensinou. E ele vai dizer que ministros da palavra o ensinaram. Ele provavelmente conseguiu ter contato, certamente, com homens que estavam envolvidos com o ministério apostólico ou como evangelistas. Alguém vai dizer que talvez ele tenha até se aproximado da mãe do Senhor Jesus Cristo para dela tirar algum tipo de informação acerca de tudo aquilo que havia acontecido. É ele, inclusive, quem vai nos apresentar com muito mais clareza a questão da concepção e nascimento do Senhor Jesus Cristo nos seus primeiros dias. Com muita clareza e beleza, o próprio Lucas. Então, ele é alguém que está grandemente preocupado em apresentar todo um conteúdo importante. Obviamente, ele não está se dispondo aqui a simplesmente apresentar tudo acerca de tudo aquilo que Cristo fez. Nós veremos que não é isto que acontece, mas tudo aquilo que está ligado ao seu propósito, que ele considera como importante, ele vai então fazer conhecido. Para que então Lucas, ao escrever isto, ele escreve? E o texto então de Atos nos dirá. Ele vai escrever isto para alguém chamado Teófilo. É interessante isto. Teófilo é o homem chamado aqui. E aqui no livro de Atos, ele é apenas chamado de Teófilo. E sobre isto existe uma discussão. Alguns vão dizer que Teófilo não seria uma pessoa. Porque ele vai dizer aqui há a junção de duas palavras gregas. Theos, não é? Que seria, então, seria Deus em grego. Não é? E então, Teófilos, e a palavra philos, que seria, então, uma palavra que vai significar alguém que é amado ou amigo. Então, eles vão dizer que
Teófilos significa amigo de Deus ou alguém que é amado de Deus. É isso que significaria, então, o nome dele. Theos, Deus, em grego, e philos, que é amor. Né? Tem o que a gente vai chamar de eros, não é? Um amor de frente de uma pessoa que está de frente para outra, né? Alguém que ama aquela pessoa diante de quem está. O amor que envolve amigos, que é o philos, ou philoi, que é alguém que eles não olham de frente um para o outro como tendo alguém como objeto do seu amor, um pelo outro, mas são aqueles que olham para frente, seguindo o mesmo propósito, o mesmo caminho. Então, Teófilos seria, então, alguns vão sugerir, olha, não é uma pessoa de fato, trata-se de ele escrevendo para a Igreja de Cristo, e ele vai chamar a Igreja de Cristo e os servos de Cristo de amado de Deus. Só que isso é estranho, ainda que seja interessante pensar nisto, porque quando nós olhamos para Lucas, capítulo 1, ele vai acrescentar algo que vai nos apresentar que este a quem ele se dirige é de fato uma pessoa. Ele vai dizer, olha como ele vai chamar Teófilo, ele vai dizer assim, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo. Então, isto nos sugere, irmãos, que a pessoa para quem ele escreve não é a Igreja de Cristo em geral, ainda que seja escrito para nós também, mas o nome Teófilo não sugere isto. Trata-se de um homem importante, um homem nobre, certamente um homem rico, alguém que tinha uma grande patente naqueles dias e que provavelmente contribuiu com a escrita deste relato ou deste livro de Atos e de Lucas. Ele provavelmente foi um patrocinador do próprio Lucas para escrever isto. Ele deve ter apoiado Lucas e Lucas, então, escreve dirigido a este homem com o propósito de apresentar a ele verdades maravilhosas acerca do próprio Senhor Jesus Cristo, porque este homem chamado Teófilo provavelmente era alguém que era romano, que conheceu o Evangelho e que estava ali sendo catequizado, instruído na fé pelo próprio Lucas. Então ele escreve e escreve abundantemente. Pensando ainda, irmãos, neste livro de Atos, nós olhamos para o título, né? Nós conhecemos aqui como Atos dos Apóstolos. Nós podemos pensar assim, mas será que este é o título que realmente foi dado pelo próprio Lucas? E, irmãos, provavelmente não. Posteriormente foi colocado este título Atos dos Apóstolos e que é contestado. Há muitas pessoas que vão discutir e vão dizer assim, não, mas espera aí, por que Atos dos Apóstolos? Se não é apresentado aqui todos os apóstolos, é evidenciado com muita clareza apenas Pedro e Paulo, de modo ainda mais especial. Outros então vão dizer, então um título mais adequado seria Atos de Pedro e Paulo. Aí vão dizer, não, mas espera aí, isso é estranho demais. Como falar que seria então os Atos de Pedro e Paulo? Outros então vão sugerir Atos do Espírito Santo. Nós vemos o Espírito Santo operando abundantemente aqui. Mas também parece-nos não ser um título que seja mais adequado ao que esse livro, de fato, nos apresenta. Então, o que nos é sugerido pela maioria dos teólogos reformados, e até o próprio pastor Paulo Anglada nos apresenta, ele vai dizer assim, Atos seria os Atos de Cristo, pelo Espírito, através dos apóstolos. Então, são os atos, a continuação dos atos do Senhor Jesus Cristo, ressuscitado e assunto aos céus, pelo seu próprio Espírito, através dos seus apóstolos, dos seus servos, da Igreja de Cristo. Então, seria a continuação do serviço de Cristo
mesmo estando ele à destra do Pai. Então, parece-nos um título grande, né? Realmente. Mas que nos apresenta esta realidade que nos é apresentada aqui no livro inteiro de Atos. Este livro, irmãos, ele provavelmente foi escrito antes de 70 depois de Cristo. Essa é uma data que nós preferimos abordar e sustentar, que ele foi escrito provavelmente entre 59 e 63 depois de Cristo. E ele foi escrito nestes dias e provavelmente foi escrito assim, irmãos, porque Lucas, como um historiador muito aguçado, ele certamente teria registrado acontecimentos históricos muito importantes naqueles dias. Porque, por exemplo, ele teria, se Atos fosse escrito em 70 ou depois de 70 depois de Cristo, ele certamente teria escrito o que aconteceu com o próprio Jerusalém e o templo. A destruição do templo e de Jerusalém, mas nós não encontraremos ele fazendo uma referência assim direta a isto no seu próprio livro. Ele não fala também sobre o incêndio de Roma, que aconteceu em 64 depois de Cristo. Ele não faz nenhum tipo de referência a isto. E ele também não vai nos apresentar a morte do apóstolo Paulo. Vai terminar com Paulo preso e pronto, e acaba o livro de Atos. Então, isto nos traz a indicação de que nós devemos dar para este livro uma data mais tardia, ali por volta de 59 a 63 depois de Cristo. Foi provavelmente neste período em que este livro ele foi escrito. E ele vai tentar narrar para nós e vai nos apresentar um período até curto da Igreja de Cristo ali nos primeiros séculos, que ele vai praticamente abordar os 30 primeiros anos da Igreja de Cristo e no avanço da Igreja de Cristo ali naqueles primeiros dias. E é interessante, irmãos, nós olharmos para este livro e vermos que realmente é um livro muito rico de informações para nós, onde ele tem o propósito de narrar para Teófilo as verdades do cristianismo e toda a sua fundamentação e acerca do próprio Senhor Jesus Cristo e a sua ressurreição, que é o ponto central. Ele vai acentuar aqui, como nós podemos ver em Atos capítulo 1, que a ressurreição é um ponto muito importante e que é justamente baseados nesta verdade da ressurreição de Cristo que eles seguirão em frente, testemunhando para todos os homens naqueles dias. Então, irmãos, quando nós olhamos para o texto, agora nos voltando para Atos capítulo 1, ele vai nos dizer: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, o que é que ele está querendo dizer aqui para nós, irmãos? Ele está dizendo que no livro de Lucas, no Evangelho, ele então apresentou a Teófilo aquilo que o Senhor Jesus Cristo começou a fazer. E quando nós começamos a pensar no que o Senhor Jesus Cristo começou a fazer, ele vai narrar então no livro de Lucas o nascimento, a concepção de Cristo, ou nascimento de Cristo, que são duas coisas distintas, viu, irmãos? Concepção é distinto de nascimento. Ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e depois de meses ele nasceu. São coisas distintas. Então ele vai narrar a concepção, ele vai narrar o nascimento de Cristo, ele vai narrar o batismo de Cristo, ele vai narrar o próprio Senhor Jesus Cristo chamando os apóstolos para o ministério da palavra, escolhendo-os. Ele vai narrar, então, este Cristo sendo maltratado, rejeitado, machucado por todos os homens, fariseus e mestres e escribas da lei. Ele vai narrar que este Cristo, ele vai ser conduzido à cruz, ele vai ser julgado, ele vai ser morto, ele vai ser sepultado, ele vai ressuscitar e vai ser assunto aos céus depois de 40 dias. Então, Lucas, ele vai nos apresentar toda esta verdade e ele quer reunir todas estas informações apresentando tudo isto aqui foi o que Cristo fez. Não somente isto acerca da sua obra experimentada por ele, mas também os seus milagres, os seus atos,
gloriosos que testificavam e confirmavam a realidade, a fidelidade do seu ministério. Então, tudo isto apresentando o que Cristo fez enquanto ele viveu. Ele não quer deixar absolutamente nada de fora no escrito ao próprio Teófilo, que é um escrito também para a igreja do Senhor Jesus Cristo. É para nós e para o nosso ensino também. Mas não somente isto, ele vai dizer também, vai falar sobre aquilo que Cristo também começou a ensinar. E ele começou a ensinar muitas coisas. Eu fiz questão de trazer aqui alguns pontos que são marcados pelo próprio pastor Paulo Anglada no seu livro. Ele vai dizer assim: Jesus não apenas realizou todas essas coisas, ele também ensinou. O Evangelho de Lucas registra vários pronunciamentos do Senhor Jesus, ensinando e exortando o povo por meio de pregações, parábolas, promessas e várias declarações, elucidando o significado dos seus atos redentivos. Ele ensinou sobre o seu senhorio e o sábado, Lucas capítulo 6, do verso 1 ao 11, sobre as bem-aventuranças, Lucas capítulo 6, do verso 20 ao 23, sobre o amor ao próximo, Lucas capítulo 6, versos 32 a 36, e sobre a oração, Lucas 11, do verso 1 ao 13, ele advertiu os seus ouvintes quanto ao juízo temerário, ao perigo da desobediência, às reações à pregação da palavra de Deus, à importância do testemunho cristão, à natureza, caráter, virtudes e crescimentos do reino de Deus, às estratégias de Satanás, a avareza, a ansiosa solicitude pela vida, a necessidade de vigilância e ao perigo das riquezas. Jesus ensinou ainda sobre os sinais dos tempos, o divórcio, sobre o perdão, sobre a sua morte e ressurreição. Durante a sua vida terrena, portanto, como resume Lucas, Jesus fez e ensinou essas e muitas outras coisas que não foram registradas no seu Evangelho. Esses atos e ensinos de Cristo são o fundamento histórico da fé cristã, sem os quais o cristianismo não se sustenta. Eles focalizam Cristo e sua obra redentora, do seu nascimento à sua ascensão triunfante aos céus. Muitas coisas ensinadas por Cristo no seu próprio Evangelho. E então ele faz questão de acentuar isto. E ele fez isso até quando? Ele vai nos dizer, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. É interessante pensarmos nisso aqui, irmãos. Mas pensando primeiramente neste interesse do próprio Lucas em escrever um relato fiel acerca de tudo aquilo que Cristo fez e ensinou. Ele está escrevendo isto para um homem ali em particular, mas que é também para toda a igreja de Cristo. Isto nos mostra, irmãos, toda a disposição deste homem em falar acerca da obra de Cristo. Veja o trabalho que ele teve de fazer para que então esta pessoa pudesse ser edificada, instruída e fortalecida nos caminhos do Senhor. Isto é muito interessante. Você vê todo esse esforço para isto. Esforço que ele teve de dedicar, irmãos, obviamente sendo capacitado pelo Espírito Santo de Deus, mas fazendo ali aquilo que ele deveria fazer, fazendo uma pesquisa muito profunda, querendo apresentar a obra de Cristo e bem como a continuação da obra de Cristo em Atos. E como isso, irmãos, deve nos encorajar, como isso deve encorajar a igreja do Senhor Jesus Cristo a de igual modo se esforçar tanto quanto puder para fazer as verdades acerca daquilo que Cristo fez, bem como ensinou a todos os homens. Não importa quem seja, se é a ocasião oportuna para falar acerca do que Cristo fez e ensinou para uma pessoa, nós devemos nos esforçar, tentando com clareza, com precisão, com graça, apresentar isto para que eles possam conhecer a Cristo. Isto eu estou me referindo a alguém que não conhece a Cristo, mas aqui o que Lucas faz, ele está catequizando este homem. E daí a necessidade, de fato, de alguém que está sendo introduzido na fé, ser instruído nas verdades
fundamentais. E o que Cristo fez, e o que Cristo ensinou é essencial nisto. Daí a necessidade da Igreja de Cristo, dos pastores da Igreja de Cristo, se envolverem com todo o esforço possível para inculcar na cabeça daqueles que estão sendo iniciados na fé as verdades acerca do seu Redentor. Porque Cristo, irmãos, afinal de contas, é o que deve mais ser anunciado e acentuado em qualquer coisa. Ele é central em tudo. E ele é o centro do Evangelho de Lucas. Ele é o centro aqui e aquele que opera em Atos também. E Lucas não pode deixar isto de lado naquela ocasião. Ele está cumprindo aquilo que o próprio Deus havia dado anteriormente como comissão para os próprios apóstolos, falar acerca de Cristo a toda a criatura. Estava aqui provavelmente um romano sendo instruído na fé cristã. Mas então, irmãos, ele fez isso até quando? Até o dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então, ele vai começar dando um resumo aqui. O que foi que Cristo fez? Cristo ensinou tudo o que tinha para ensinar aos seus apóstolos antes de ele ser assunto aos céus. E ele vai dar mandamentos por intermédio do Espírito aos apóstolos. Nós vemos algo disto acontecendo realmente. E quando nós olhamos para o final do Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 44, nós veremos o Senhor Jesus Cristo, ele dando instruções para os seus apóstolos. Sim, ali. Mas o que provavelmente ele está dando de mandamentos durante o período em que ele viveu, já sendo ressuscitado dentre os mortos, ele provavelmente, irmãos, vai dar instrução para estes homens acerca da escolha de um homem para assumir o lugar do próprio Judas no ministério apostólico. Provavelmente a forma feita pelos apóstolos na escolha de Matias, entre Matias e o próprio José, era instrução do próprio Cristo e mandamento que ele deu a estes homens naqueles dias. Mas o mandamento que provavelmente foi dado por ele, de modo muito claro, e é justamente isto que os seus apóstolos vão fazer, e a Igreja de Cristo, com muita clareza, no livro de Atos, é a grande comissão. Ele vai dizer para os seus apóstolos, nós podemos ver isto nos evangelhos, mas olhemos para Mateus, que fala com tanta clareza. Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 18, ele vai dizer, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, provavelmente, este mandamento que ele fala aqui, que Cristo deu para os seus apóstolos, envolve a sua grande comissão. Vai envolver a grande comissão, vai envolver o testemunho acerca de Cristo, vai envolver estes homens se envolvendo, então, no falar acerca da sua bendita obra a todos os homens, a fim de que esses homens possam se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo. Então, Cristo, ele dá esta ordem para os seus discípulos. Ordem que nós veremos ser cumprida por eles, e sobre isto nós falaremos mais no próximo sermão, se assim o nosso Senhor Deus permitir. Ainda, verso 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, veja, o texto vai nos dizer que ele foi elevado às alturas e de modo muito breve ele vai falar acerca da ascensão de Cristo. E no final de Lucas ele vai também falar sobre isto, de modo muito breve, sobre a realidade de que Cristo ele foi assunto aos céus. E aqui ele então vai marcar esta realidade. Sobre isto falaremos também com mais clareza no próximo sermão. E então ele vai falar também
que a estes também, ele, depois de ter padecido, e nesta palavra, depois de ter padecido, ele está descrevendo, irmãos, de um modo bem breve, de fato, aquilo que Cristo experimentou, aquilo que Cristo sofreu na sua humilhação e também envolvendo aqui a sua própria morte. Ele padeceu amargamente nas mãos dos homens perversos que o perseguiram, como nós estávamos vendo frequentemente aqui nas pregações no Evangelho do próprio Marcos. Mas o texto vai nos dizer que, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, é muito importante isto que nos vai ser dito aqui, porque ele vai se apresentar a muitas pessoas, e nós vimos, ele vai se apresentar a Maria Madalena, a outras mulheres que estão junto a ela, naquele momento da sua ressurreição, no primeiro dia da semana. Ele vai depois, como o próprio Lucas vai registrar, ele vai se apresentar a 2 discípulos no caminho de Emaús. Depois ele vai se apresentar aos apóstolos que não estavam acreditando no testemunho das mulheres acerca do próprio Senhor Jesus Cristo. E não somente isto, ele vai se apresentar a um número muito grande de pessoas. E, meus irmãos, isto que nos é apresentado aqui, nestas palavras resumidas pelo próprio Lucas, é a própria essência do Evangelho apresentada aqui. É um resumo claro do Evangelho. E justamente isto que é narrado aqui é aquilo que vai se tornar a pregação do próprio apóstolo Paulo. Olhemos o que nos diz o apóstolo Paulo em 1 aos Coríntios, capítulo 15. 1 aos Coríntios, capítulo 15, ele vai nos dizer assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como a vula preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, a ressurreição sendo marcada aqui como um evento muito importante para a igreja. E ele então vai relatar: e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Então, vejam, irmãos, como a ressurreição de Cristo, ela realmente precisava ser enfatizada, e Lucas, ele faz questão, então, de marcar este evento para nós aqui neste momento. Porque, como falei anteriormente, irmãos, a obra de Cristo, e de modo muito especial, a ressurreição de Cristo dentre os mortos, vai se tornar o testemunho destes homens à medida que eles vão se espalhando, falando acerca do seu Senhor. Eles vão anunciar a obra perfeita e completa do seu Salvador. Então, é importante isto. Importante naqueles dias no testemunho apostólico, importante de igual modo nos nossos dias, semelhantemente a eles, semelhantemente ao que Lucas faz diante do próprio Teófilo, é falar sobre a bendita obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que viveu neste mundo, que sofreu neste mundo, que morreu neste mundo, que foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação. Irmãos, se essa realidade, se esta verdade ela for contestada ou rejeitada, como muitos rejeitam, de nada servirá o nosso testemunho acerca de Cristo. Para nada servirá nos reunirmos aqui para adorar a Cristo e falar acerca da salvação que pode ser encontrada nele. Se Cristo não ressuscitou, o próprio apóstolo vai falar: é vã a nossa fé,
é inútil a nossa pregação se Cristo ele não ressuscitou de entre os mortos. Então, ele vai apresentar este resumo aqui muito importante acerca desta bendita obra, e ele vai nos dizer, aparecendo-lhe durante 40 dias. E veja, isso aqui é Cristo, irmãos, lembrem-se, ressurreto, viu? 40 dias e falando com eles. Cristo também estava com eles e comendo com eles, viu? Cristo come. Cristo certamente se reuniu com estes homens e a ocasião e o lugar em que ele mais se reunia e se encontrando com estes homens é no cenáculo. Provavelmente ele se reuniu outras vezes tantas com esses homens no cenáculo para falar sobre algo que é importante no seu ministério. Sobre algo que ele falou, que um homem antes dele também falou. O texto vai nos dizer que ele falava com estes homens durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Veja só. E o que é que vai envolver essas coisas concernentes ao reino de Deus? Ele já falou sobre isto anteriormente, Cristo no seu ministério. E agora, depois de ressurreto, ele vai mais uma vez acentuar este ponto. Quando nós pensamos, irmãos, no reino de Deus, nós estamos pensando no reino dos céus, nós estamos pensando aqui neste reinado dele sobre os homens, sobre o coração dos homens, sobre o mundo. E este reinado, este reino de Deus envolve o coração dos homens, dos seus eleitos, daqueles que pertencem a ele. E quando nós pensamos na ideia de reino de Deus, relacionada ao ministério apostólico, isto vai envolver o anúncio das boas novas do próprio Senhor Jesus Cristo em todo o mundo. Então, é a verdade que Cristo, ele reina no mundo, sobre o coração dos homens, e a verdade acerca da sua bendita obra, das boas novas acerca deste bendito, único, suficiente e comum Salvador dos homens. Então, ele estava ali, certamente, irmãos, encorajando-os a fazer a obra para a qual estes homens foram chamados a fazer. Então, veja como Cristo ele estava grandemente interessado, irmãos, em deixar esses homens verdadeiramente equipados para isto, instruindo eles ali nos últimos dias em que ele estaria fisicamente com estes homens. Porque se tratava de algo que era verdadeiramente importante. Se Cristo, irmãos, ele se preocupa com a comunicação clara acerca desta verdade do reino dele, que deveria se expandir através do ministério apostólico, nós, que somos servos do Senhor Jesus Cristo, deveríamos, de igual modo, acentuar com muita clareza esta mesma verdade acerca do reino dele. De modo semelhante aos apóstolos, atendendo aos mandamentos de Cristo, sendo obedientes a ele na obra que ele colocou em nossas mãos. E aqueles que conhecem a Cristo, nós lemos, são aqueles que obedecem os seus mandamentos em tudo. E assim como os servos dele, os apóstolos, irmãos, seguiram em frente, e a igreja de Cristo ali, naqueles primeiros dias, seguiram em frente falando sobre Cristo, nós que somos ensinados pelo Espírito de Cristo, através da sua palavra hoje, com toda a revelação de Deus clara diante de nós, somos, irmãos, chamados a nos envolver com toda a nossa força nesta obra de Cristo. Ele tem nos ensinado. Sim, irmãos, ele tem nos ensinado. Ele não somente fala com aqueles homens naqueles dias, o próprio Senhor Jesus Cristo fala com o seu povo hoje. É Ele quem faz a sua obra através dos homens naqueles dias. Ele falou com eles em particular acerca do reino e Ele fala conosco através da sua palavra. Ele é o profeta. Ele é aquele que fala aqui na Escritura, irmãos, dando-nos exatamente tudo, todas as orientações, tudo aquilo que nós precisamos
para seguirmos em frente com a sua obra, anunciando e falando acerca do reino dele, que já chegou nele. Que já chegou nele. Então, não pensemos, aquelas instruções foram dadas àqueles homens, e quanto a nós, irmãos, está tudo aqui. Leia a sua Bíblia. Leia a Escritura Sagrada. E você, de fato, vai entender que realmente o próprio Senhor Jesus Cristo, ele tem falado conosco através da sua própria palavra. O verso 4, então, nos diz, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. É interessante aqui, irmãos, ele estava comendo e então ele vai começar a determinar algumas coisas que são importantes para aqueles homens, para os seus discípulos. E ele vai dizer, primeiramente, dando uma ordem para estes homens, ele vai dizer, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Por que razão Jerusalém? Era ali, irmãos, que as festas aconteciam. A festa da Páscoa, a festa do Pentecostes. E era necessário que um evento que vai marcar a Igreja de Cristo para sempre tinha de acontecer necessariamente ali. Então, eles que talvez naquela altura estivessem até apressados em fazer alguma obra e de repente se espalhar, ele vai dizer, não se ausentem daqui. Permaneçam aqui. Vocês devem esperar a promessa do Pai. Pois o Senhor, irmãos, no Antigo Testamento já havia declarado, nós veremos mais à frente, que o Messias viria e ele seria aquele através de quem o Espírito seria derramado sobre toda a carne, capacitando os homens com poder para seguir em frente com a sua obra. Então, ele vai falar que há uma promessa do Pai para eles. E essa promessa do Pai é uma promessa que é dita pelo próprio Pai, mas é uma promessa que é também dita pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer, eu não permanecerei com vocês sempre. Leia João 14. Mas vai ser enviado um outro Consolador. É este Espírito que vai lembrar vocês de toda a verdade que vocês aprenderam. É Ele que vai ensinar vocês, conduzindo-os a toda a verdade. Ele vai dizer, é o Espírito que virá. O Espírito virá sobre vocês, mas vocês devem aguardar em Jerusalém a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. É interessante, irmãos, que isto vai acontecer. A promessa do Pai virá. E 10 dias depois destas palavras de Cristo, em Pentecostes, o Espírito Santo de Deus cai sobre eles. O Espírito Santo de Deus cai sobre eles. Nós olhamos então, irmãos, para isto e pensamos assim, mas o que é isso? Como pode então ele dizer que eles receberiam a promessa do Pai, o Espírito? Mas eles não tinham Espírito não, sendo eles apóstolos, servos do Senhor Jesus Cristo. Porque ele ainda vai dizer mais à frente, verso 5, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito tempo depois destes dias. Então, esta é a promessa. É o Espírito Santo que está para vir, o próprio Espírito do Senhor Jesus Cristo. E ele vai fazer uma referência a João, porque João anteriormente vai ser aquele que vai dizer, olha, eu não sou digno nem de desatar as correias da sandália do meu Senhor Jesus Cristo. Eu batizo somente com água. Eu administro apenas o elemento externo do batismo. Mas aquele que vai batizar vocês com o Espírito é o próprio Senhor Jesus Cristo, o Messias. Então, quando ele vai falar aqui, irmãos, sobre batismo para os seus discípulos, ele não está falando aqui sobre o batismo que é a conversão do crente.
O batismo que aponta para a vivificação, a transformação do coração de alguém que não conhece a Cristo em alguém que conhece a Cristo. Porque os apóstolos já tinham o Espírito e eles conheciam a Cristo. Você pode olhar comigo, por exemplo, o que nos diz João, capítulo 20, verso 19 a 23. João, capítulo 20, do verso 19 até o verso 23, vai dizer assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Então veja que eles possuíam o Espírito. E aqui, neste momento, eles recebem autoridade, então, para fazer a obra para a qual foram chamados para fazer. Mas o que então significa este batismo com o Espírito não muito depois destes dias, 10 dias depois? Aqui, irmãos, eles recebem uma capacitação do Espírito. Eles são capacitados neste batismo pelo Espírito Santo de Cristo para fazer a obra que foi ordenada pelo Pai a eles. Eles são chamados a testemunhar acerca da morte e ressurreição do Senhor. Mas como fazer esta obra sem ser capacitado pelo Espírito Santo de Cristo? Como fazer esta obra sem Cristo estar conosco através do seu Espírito? Irmãos, não há a menor possibilidade. Eles precisavam ser revestidos de poder neste sentido para seguir em frente com a obra. Obviamente, irmãos, o modo então que eles recebem isto trata-se de um modo extraordinário, distinto. Algo que naqueles dias aconteceu e há eventos no livro de Atos que não se repetem.